Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui, unidos, reunidos em nome de Jesus, para aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos, para poder renovar as nossas energias, para podermos juntos fazermos as orações por todos aqueles que estão tão necessitados. Nós rogamos ao nosso querido Mestre, o farol, a estrela guia das nossas vidas, o nosso Mestre Jesus, que abençoe a todos nós que estamos aqui online, nessa corrente de orações, que abençoe os nossos lares, abençoe os nossos amigos encarnados e desencarnados, abençoe os nossos familiares encarnados e desencarnados, que possamos juntos, unindo essas vibrações, essas energias de amor, de luz, de paz, de compreensão, o desejo de aprender um pouco mais, possa fazer deste um momento especial para nós, para que possamos sair fortalecidos, para que possamos sair imbuídos deste desejo de viver plenamente a vida, amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como a nós mesmos. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat agora para ver quem já está online. Dona Vera, querida, boa noite, seja muito bem-vinda. Suzana, David, Dona Maria Laura, Estela, boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos. Adriana, seu Paulo, Fátima, Solange, muito obrigada pela presença de vocês e pela presença daqueles que estão aqui online, mas que não colocaram a mensagem no chat. E seja bem-vindo você também que vai assistir em um outro momento o nosso estudo e oração. Norminha, boa noite, seja bem-vinda. Hoje nós vamos estudar este livro, o livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso é a psicografia do nosso querido Chico Xavier, a autoria espiritual de Emmanuel. E hoje nós vamos estudar a lição 157, cujo título é O Filho Egoísta. Tem uma passagem evangélica que se encontra no capítulo 15, versículo 29 do Evangelho de Lucas. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Comentários de Emmanuel. A parábola não apresenta somente o filho pródigo. Mais aguçada a atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos de ingratidão filial. Um reside no esbanjamento e o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca na posição do crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e alegria dos outros, revolta-se e sofre através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção,
ignoramos qual dos dois filhos é o mais infortunado, mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, o filho egoísta, porque o primeiro, o pródigo, já possuía a bênção do remorso em seu favor. Bom, vamos contextualizar esse trecho aqui da parábola, né? Todo mundo já ouviu falar da parábola do filho pródigo. Agora, muitos a denominam a parábola dos dois irmãos. O que conta essa parábola? Nós temos aqui um vídeo, quem quiser ouvir uma explicação mais detalhada, nós temos um vídeo que tem o título A Parábola do Filho Pródigo. Então, no nosso canal, você encontra um estudo mais aprofundado. Por isso que eu não vou me aprofundar muito nisso. Conta-se, né, que o filho mais novo pediu toda a fortuna do pai e saiu. E isso foi uma humilhação, uma complicação naquela vida, né? Ele saiu, gastou tudo, pediu para voltar. Quando voltou, ele foi tratado como rei, né? E foi festa, e matou um novilho, e o pai o recebeu de braços abertos, né? Quando o filho mais velho chega em casa, vem da lida do trabalho, no campo, e encontra aquela festança, ele pergunta para um criado, né? O que está acontecendo? Ah, o seu irmão voltou. E o seu pai matou um novilho. O novilho, naquela época, era algo muito chique. Por quê? Porque quando matava-se um novilho, é porque se chamava a aldeia inteira para participar daquele banquete, né? Então, a festa era muito grandiosa. E ele percebe que o filho estava dentro de casa sendo tratado como filho novamente, né? Houve o perdão dos erros pelo pai. E aí é onde esse filho mais velho, ele responde exatamente isso. Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Se nós entendemos a parábola do filho pródigo, esse pai sendo Deus, e nós, os seus filhos, quando a gente tenta se colocar no lugar desses irmãos, né? Será que nós somos o filho pródigo? Será que nós já debandamos longe do Pai, negamos as leis divinas, fomos gastar com os prazeres da carne, né? Será que nós já estamos o suficiente arrependidos ou conscientes da verdadeira vida espiritual? Será que nós já voltamos para o Pai querendo viver com Ele nas regras da sua casa, do seu mundo, né? Será que nós já compreendemos e já nos arrependemos das nossas vidas longe do Senhor? Né? Ou será que nós estamos ainda voltando para o Pai em um processo do caminho da volta, que é longo, porque foram muitos e muitos tempos nos separando deste Pai, através da nossa ignorância e tudo mais. Será que nós já voltamos verdadeiramente à casa do Pai? Será que nós estamos nos comportando como filhos de Deus? Aceitando todas as suas regras, as suas leis e levando a nossa vida dentro dessas normas que Ele nos colocou? Ou será que a gente ainda não é o filho pródigo? Será que ainda vamos fazer este caminho de volta? Ou será que a gente tem saudade deste Pai, mas tem uma preguicinha de seguir as regras que Ele pede, ou para se aproximar mais dele? Ou seremos o outro personagem dessa história? Qual é a do filho mais velho? O filho mais velho, ele sempre teve e mostra durante a parábola o desejo de sair, mas ele não sai, ele não é corajoso. Porque o filho pródigo, apesar de tudo, ele foi corajoso. Ele rompeu e
e foi conhecer a vida que ele achava que iria ser maravilhosa. Chegando lá, né, ele não consegue ser feliz, passa fome, apertos, e ele decide voltar e aceitar aquelas regras daquela casa, né? Então ele volta aceitando os mandamentos de Deus, né? Então seria, no nosso caso, a gente voltar consciente do nosso papel de cristão, consciente do nosso papel de filhos deste Deus de amor, de bondade, conscientes das nossas missões aqui na Terra, né? Bom, o outro filho se assemelha. Jesus estava mandando um recado para aqueles que se diziam religiosos, mas que queriam Deus só para si. E era essa, aquela época, a ideia, principalmente dos fariseus. Eles achavam que porque eles decoravam as leis e sabiam, né, o livro sagrado, o Deus só existia para eles. Eles não admitiam que esse Deus, ele estava auxiliando aqueles mais carentes da matéria, do amor, aqueles mais ignorantes. Então, os religiosos da época, que eles chamam aqui de crentes, né, aqueles que acreditavam no Pai, achavam que Deus era algo pertencente a eles, como se Deus fosse uma posse, né? Então era um Deus que eles tinham sentimento de egoísmo para reter Deus com eles. Era uma posse, né? Então esse filho mais velho, ele obedecia o pai porque ele não tinha coragem de sair de perto, porque ele desejava as benesses de estar com esse pai, né? E o que acontece quando o filho pródigo, né, o mais novo, ele decide sair? O mais velho não impede, não tenta convencê-lo. Ele acha bom. Porque naquele sentimento dele infantil, ele teria o pai só para si e seria dono de tudo. Entendeu? Então aí vocês veem que a gente identifica a inveja, o ciúme, né? A posse, o egoísmo deste filho mais velho. E que durante inúmeros tempos, ninguém prestou atenção nele, só condenaram o mais novo, que fugiu de casa e depois voltou arrependido, né? Então, quando esse filho mais velho chega ali, ele fica com muita raiva, porque ele vê o pai fazendo festa, o novilho que é caro, e todos festejando a volta daquele irmão que para ele era um irresponsável, né? Ele não consegue aceitar o fato de o pai comemorar a volta daquele filho para os seus braços. Ele acha um absurdo isso. E aí, será que nós não temos muito desse filho egoísta? Será que nós ficamos contentes quando nós olhamos para alguém que não achamos merecedores, que recebem mérito, né? Como que nós ficamos, às vezes a gente até comenta, como que podem tantas pessoas errarem, né? As pessoas que trabalham trazendo a corrupção para o seu trabalho, né? Às vezes a gente está trabalhando num colégio, tem aquele professor mais preguiçoso, folgado, e nada acontece, e muitas vezes ele ganha até homenagens, e a gente sabe da forma que ele trabalha. A gente fica esperando uma espécie de castigo para aqueles que não fazem as coisas corretamente. Então, quando nós achamos que o outro não é merecedor, porque não está atendendo às regras, às leis que a gente julga que precisa de estar sendo atendido, nós não ficamos felizes, né? Então, a gente não acha que, por exemplo, uma pessoa, nós estudamos até para um concurso, aí, de repente, o colega que nem estudou direito passa, a gente não passa. Qual que é o nosso sentimento? O nosso sentimento é de raiva, é de indignação. Mas como assim? Que história é essa? Onde que Deus está nessa vida? Né? Por que eu estou tão esforçado, não passei no concurso, a pessoa que nem se esforçou passou? Né?
Quando a gente está no colégio, que se mata para entender aquela coisa chamada química, né? E de repente vem um colega e fala, prova de que hoje? Química, tá, senta, faz e tira notaço. A gente acha absurdo, né? Então é isso que é ser o filho egoísta. A gente não compreender o porquê que o outro ganha, né? Algo que nós nos achamos merecedores de ganhar e não chega para nós, né? Então, são sustos que a gente passa na vida, em todos os sentidos, não é verdade? É aquela coisa que a gente não entende, né? A promoção do outro, o carinho do outro, e a gente fica pensando, como que meu pai trata o meu irmão, que é um desmiolado, que envolveu com caminhos complicados, que se drogou, que gastou dinheiro, como que ele trata ele com todo o afeto? E inúmeras vezes eu não vejo esse afeto para mim. Então aí tem um ciúme, mas tem uma inveja. Por quê? Porque o desejo desse filho mais velho não é ele estar ali. Ele está ali cumpridor de obrigação, mas não está com o coração. E nós já falamos isso inúmeras vezes, né? É claro que você ser um cumpridor de tarefas e de tudo mais é importante, sim. Mas quando você cumpre algo com amor, a diferença é de anos-luz, né? E tem gente que cumpre a sua tarefa com raiva, né? É aquele que se compromete a doar uma cesta básica e entrega com raiva, jogando de qualquer jeito, né? É aquele que se compromete a trabalhar numa repartição pública e atende os outros com falta de educação, né? Mas vamos voltar na dinâmica familiar, que eu queria falar um pouquinho com vocês dessa questão da dinâmica familiar. E que não é só da dinâmica do filho pródigo, não. É das nossas famílias, é a nossa dinâmica, só para a gente compreender o que está por detrás dessa dinâmica também. Qualquer família. Na psicoterapia, existe um conceito relativo ao complexo fraterno, né? Então, o que essa complexidade de se ter irmãos no núcleo familiar? Então, tem pai, tem a mãe e vários filhos, né? Então, toda a estrutura, toda a relação familiar, existe no inconsciente sentimentos amorosos e sentimentos hostis, né? Então, toda criança experimenta isso em relação aos seus irmãos, hostilidade e amorosidade. Nós que somos espíritas sabemos que muitos desses sentimentos hostis vão além do conceito psicanalítico, por quê? Porque esbarra em encarnações passadas. É muito comum dois inimigos grandes que se prejudicaram nascerem no mesmo meio familiar. Para quê? Para invejar? Para poder ter hostilidade? Não. Para aprender a amar. Porque nós temos uma regra moral social que nós precisamos de amar os nossos irmãos, né? Então, nós temos que amar e honrar pai e mãe. Então, isso ajuda a gente a trabalhar diariamente com esses sentimentos hostis e contrários que chegam. Então, existe uma ambivalência nas relações de amor fraterno, porque a gente encontra a raiva, o ciúme, a inveja e encontra o amor, muito amor. E às vezes a gente está com raiva e com ciúme do irmão, mas se um coleguinha fala que o nosso irmão tem o nariz chato, a gente vai lá tirar contas, não é mesmo? A gente pode falar que o irmão é chato, mas se alguém falar, a gente não gosta, né? Então, isso tem essa ambivalência, esse amor que une, mas a raiva, a inveja, o ciúme. Por quê? Quando nós nascemos, né, existe uma fantasia no nosso inconsciente de ser humano que nós seremos únicos, né? A gente se acha único. Então, nós temos ali aquela relação do triângulo edípico, né? Pai, mãe, filho, e nós achamos que vai ser sempre assim, né? Eu aqui como filho vinculado ao papai, vinculado à mamãe, a relação deles, né? E de repente surge o irmãozinho e vem bagunçar isso daí, quando eu achava que eu ia ser o único nesse núcleo familiar.
E a gente tem uma fantasia de achar que vai ser o único no mundo, né? A gente não leva isso para o mundo, né? E aí, o que acontece? O filho mais velho, ele vai ter que reorganizar seus pensamentos. Poxa vida, então eu não sou o único, vai chegar um irmãozinho, aí ele precisa de reorganizar seu espaço, muitas vezes vai aprender a dividir o quarto com o irmãozinho, vai aprender a olhar uma maior dedicação nos primeiros meses da mãe, do pai, com aquele serzinho menor que ele, e todo o aprendizado da convivência de irmãos, né? Faz parte o ciúme, faz parte a inveja, ok, mas isso também precisa de ir sendo trabalhado ao longo dos anos, né? E qual é o pensamento adulto? É trabalhar a inveja, trabalhar o ciúme, a reorganização do espaço e entrar numa harmonia familiar, né? O que é um pensamento que não sai da infância emocional? É quando a gente leva a inveja, o ciúme, a raiva, a competitividade para o resto das nossas vidas, né? E o que é uma influência espiritual? Quando eu luto de todas as formas, eu amar, eu fazer uma relação diferente, muitas vezes o outro não me aceita, né? Eu posso ter um irmão, uma irmã que não me aceita, que tem algo contra, e nessa vida eu não fiz nada, mas pode ser que tenha feito em vidas passadas. Ou a gente buscar amar todos os irmãos com igualdade, mas tem aquele que eu tenho mais afinidade e que é muito bom estar com ele. A gente não pode se culpar por isso, mas nós temos que trazer tanto o nosso racional, quanto o nosso emocional e o espiritual para um equilíbrio de conviver e de plantar amor nessas relações que surgem. Então, o filho mais velho, né, chegou o irmãozinho, ele vai reorganizar o seu espaço, os seus pensamentos. E o filho mais novo vai fazer o quê? O filho mais novo vai descobrir que ele chegou numa dinâmica que já existe, então ele não vai achar que ele é o único. Por quê? Porque já tem o outro ali também para ele dividir, né? Mas ele vai ter que ter a missão de conquistar o seu papel, o seu espaço, cultivar os seus territórios ao longo da vida, dividindo com esse irmão, né? Olha que bonito isso, né? A dinâmica quando você precisa de se reorganizar para aceitar o irmão mais novo, ou quando você precisa de conquistar o seu território respeitando o irmão mais velho, isso é amor. E é a antítese do egoísmo, da inveja, do egocentrismo, né? Então, o amor fraterno, ele pressupõe uma ajuda recíproca neste processo de readaptação, né? Ele pressupõe uma colaboração, onde eu ajudo o outro e o outro me ajuda também, né? As disputas entre irmãos existem. Desde a infância a gente percebe, papai, olha aqui, ó, olha aqui o meu, a minha bola vai mais longe do que a do fulaninho, olha aqui o tanto que eu sou forte. Isso é normal. É aquela disputa para conquistar um organismo. Tem um nível de normalidade, né? E quando passa dessa normalidade, muitas vezes um processo terapêutico, uma conversa, tudo ajuda para essa estrutura familiar ficar harmônica, né? Então, os irmãos vão aprendendo a administrar os sentimentos, né? Eu estou com raiva do meu irmão, mas eu não posso fazer nada contra ele. Eu preciso de trabalhar essa raiva de uma outra forma, né? Eu preciso preservar o meu lugar para que não tenha uma invasão e que eu me anule, porque eu não posso me anular, o outro não pode me engolir. Mas, ao mesmo tempo, né, no grupo familiar, eu vou superar as minhas limitações, porque eu preciso de conviver e preciso de mostrar a minha individualidade e, ao mesmo tempo, aceitar aquela outra individualidade tão diferente dessa. Olha que bonito isso, né? Então, nós temos na história irmãos que fizeram histórias bonitas, né? Como, por exemplo, Van Gogh, que vocês sabem que tem até livros, né? Das cartas que ele trocava com o Theo. Van Gogh tinha 4 irmãos, mas tinha o Theo, que era o seu irmão preferido, aquele irmão que o ajudava, aquele irmão que compreendia a sua doença, a sua dor. Então, ele tinha uma ideia, né,
assim, uma noção de que tinha o espaço do Theo, que tinha o espaço dele, conseguia nessas cartas expressar tanta coisa bonita, né? Porque eles eram muito diferentes e funcionavam de forma muito diferente. Aí está a beleza da convivência, né? Mas quando a gente olha esse irmão mais velho, só para vocês então terem essa noção da dinâmica familiar, a gente olhando essa dinâmica aí do filho pródigo e do filho invejoso, a gente percebe que essas coisas não foram superadas, né? Porque esse filho, que é o invejoso mais velho, ele ficou muito afetado com a presença desse mais novo. E ao invés dele ajudar e dividir o espaço, ele aproveita de toda oportunidade para poder fazer o quê? Para poder ficar com todo o espaço para ele. Então é maravilhoso o irmão mais novo sumir para ele ficar só com o pai dele, né? Ali com a mãe, com a família, ele sendo o reizinho, né? Na história bíblica, nós sabemos que tem algo que a gente lembra lá na Bíblia, né? Que Caim matou Abel. E matou Abel por inveja, por ciúme, porque ele achava que Deus preferia Abel do que ele, né? Então, esse sentimento da inveja é uma dor que a pessoa com inveja tem, essa inveja, esse ciúme, é uma dor que surge pelo bem alheio, não só bem material, mas qualquer bem. Então, às vezes, é difícil você conviver com alguém que seja extrovertido, simpático, cheio de amigos, e você não dá conta de cumprir isso. Outras vezes é difícil conviver, de repente, com alguém muito belo e você não dar conta disso, né? Outras vezes, alguém muito inteligente, com facilidade de estudo, e você com tanta dificuldade, né? Então, a inveja é algo complicado. Esse irmão mais velho tinha inveja dessa relação de amor desse pai, né? Então, muitos conflitos e muitas guerras ocorreram por conta dessa inveja. É um rei que inveja o outro reino, né? E por aí vai. Então, todos nós temos as nossas carências. Ninguém é tão bom e tão perfeito. Todos nós temos o nosso tendãozinho de Aquiles, as nossas dificuldades. Eu, você e todos, né? Então, tem pessoas que têm uma autoestima afetada e que não reconhecem o seu valor de fato. E são pessoas valorosas. Então, às vezes, alguém está ali em uma casa simples e transforma aquela casa lá na roça, né? Em algo tão bonito, mas às vezes a pessoa não consegue enxergar o valor daquela casa construída, né? Os seus copos simples, bem limpos, aí no cantinho, a união da família, né? E aí a pessoa se sente inferiorizada. Então, uma das coisas que pode ajudar é sempre nós valorizarmos aquilo que nós temos com humildade. Gente, isso não é fácil, né? Porque no mundo de hoje, vocês pensem bem, a gente é ensinado, né, a olhar coisas que a gente nem sabia que existia, né? E isso, de forma natural, desperta o nosso desejo de possuir aquilo, né? Então, quando você vê, por exemplo, nossa, eu não sabia que existia um fone de ouvido sem fio, você passa a desejar aquilo. Aí, muitas vezes, o seu fonezinho de fio, você quase que desqualifica ele. Ah, mas não é um sem fio. Mas esse é maravilhoso, porque dá para a gente fazer as coisas, né? Então, nós precisamos de aprender a não desvalorizar a nossa conquista que a gente tem em prol de algo que a gente julga ser superior, né? Então, quando nós pensamos que o mérito dos outros diminui o nosso próprio mérito, então nós estamos entrando em um complexo de inveja complicado. Então, só para dar para vocês uma ideia, uma historinha para entender aqui esse filho mais velho, né? Tinha lá
na floresta, várias aves que moravam lá. Várias aves curtindo ali a vida. Mas tinha o pavão real. Este pavão maravilhoso, lindo, fantástico. Quando o pavão começava ali a dar aquela sua voltinha para lá e para cá desfilando, anunciando que ia abrir aquele leque maravilhoso na cauda, né? Todo mundo parava. Os passarinhos todos paravam. Né? E o pavão desfilava e se sentiu maior. Todo mundo, que lindo, que maravilhoso, que lindo. E ele pensava, gente, que coisa fantástica, né? Aí um dia, nessa floresta, chegaram 3 corujinhas conversadeiras e que olharam o desfile do pavão, acharam maravilhosos tal, mas elas tinham voado para terras, né? E chegaram naquele lugar ali e foram contar, né? Com aquela sabedoria das corujas, os lugares por onde elas estavam, o que elas aprenderam e tudo mais, e o pavão num canto escutando a conversa das aves com a coruja. Em um determinado ponto, uma das corujas falou: gente, nós ficamos conhecendo um pássaro que não tem aqui na nossa região. Aí alguém perguntou: que pássaro é esse? Ele se chama fazão, mas é um pássaro de uma rara beleza, maravilhoso. Talvez a ave mais linda que eu já vi. Quando a coruja falou aquilo, o pavão ficou inquieto. Espera lá, mas então existe outra criatura linda? Eu não sou o único lindo? Né? E aí os outros, com curiosidade, pediram para ela contar e ela descrevia. E o assunto foi elogiar aquela ave bonita que elas conheceram. E alguém perguntou: onde que você viu essa ave? E elas falaram onde, mais ou menos a região que ele foi visto. O pavão escutou caladinho, né? E no dia seguinte ele saiu daquele lugar, que já era o seu costumeiro, e buscou encontrar este outro local onde o fazão vivia. No dia seguinte, as aves notaram a falta do pavão e esperaram no outro dia, no outro dia, no outro dia, e o pavão nunca mais voltou. Possivelmente foi abatido, né? Ou preso. Então, o que acontece? O pavão, com a dificuldade de pensar, de ter que dividir com alguém, né, aquele território, ou de pensar que poderia ter alguém que fosse apagar aquilo que ele havia conquistado, ele se arrisca e vai atrás desse outro pássaro. E fica sem nada, né? Então, se ele tivesse tido a humildade de esperar chegar o dia que o fazão fosse lá passear, ou de falar: esse fazão é bonito aqui, eu sou bonito aqui, minha cauda o fazão não tem, valorizasse a cauda dele, valorizasse, né? Ele talvez não teria se distanciado e ficado sem nada. Ficou sem as terras, ficou sem os amigos e ficou sem nada e não se sabe o que aconteceu com ele, porque ele nunca mais voltou. Quantas vezes, para ir atrás de competições vãs, movidas pela inveja, nós nos afastamos daqueles que nos respeitam, daqueles com os quais temos afinidades e familiaridade. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo, né? Ele se afastou de tudo que ele amava para buscar algo que ele achava que era mais grandioso do que aquela vidinha dele, né? E por outro lado, o filho mais velho fez o quê? Se afastou ali, no núcleo familiar, não aceitando as ações do pai, achando que, se fosse para ele dividir com alguém, não teria espaço para os dois. Desrespeita esse pai, vai contra as leis da época, né? Tudo porque inveja, ciúme, essa estrutura familiar infantil desses 2 irmãos que não cresceram porque continuaram naquelas disputas, né? E não conseguiram alimentar o amor. Porque se nós percebemos isso dentro de nós, busquemos alimentos para despertar o amor que habita em nós, né? Então, se eu estou percebendo que eu estou ficando com complexo por questões
por coisas que me pertencem, deixa eu tomar posse daquilo que eu tenho, né? E tomar posse agradecendo aquilo que eu tenho, né? É muito importante isso. Vamos então refletir nessa lição. Se ora somos o filho pródigo, ora somos o irmão invejoso, quem é que nós somos na história das nossas vidas? Mas uma coisa é certa, independente daquele que a gente perceber que a gente tem muito dele, vamos dar lugar à consciência do que é certo, do que é errado, para que o arrependimento das nossas atitudes mesquinhas, egoístas, possam dar lugar para um amadurecimento do território que cabe vários filhos, da casa que abriga vários irmãos, da casa do Pai que abriga todos nós. Não é preciso um de nós crescer aos olhos de Deus. Eu não preciso de aparecer para Deus. Eu preciso de saber que todos têm o seu lugar no coração do Pai. Porque o Pai é amor, é bondade, é justiça, é alegria, é cuidado, é carinho, é festa para a nossa volta. Então, saibamos aproveitar este papel que nos cabe de filhos do nosso Pai, Deus que nos criou. Mas não desejemos retirar da nossa convivência aqueles imaturos, aqueles que não pensam como nós. Façamos diferente do filho egoísta. Vamos enxergar o outro e buscar ajudar naquilo que seja possível. Essa é a lição da noite de hoje que eu trouxe para vocês, né? Então vamos fazer a nossa prece agora? Pai de infinita bondade, nós te agradecemos por esses ensinamentos maravilhosos trazidos por Jesus e pelos nossos mentores, que nos permitem entender um pouco mais de Ti, Senhor, que nos permitem nos dedicarmos ao cumprimento das leis que regem as nossas vidas e este universo ao qual pertencemos. Obrigada, Pai. Obrigada por todo o amor, por todo o cuidado para com todos nós. Obrigada, Pai, por suprir todas as nossas necessidades, fazendo com que o universo nos dê a bênção de entregar para cada um de nós o necessário para aquilo que precisamos resolver, para as ações que precisamos de ter, para os sentimentos, as reflexões que precisamos usar. Acreditemos no poder deste universo, que é a linguagem do Pai nos oferecendo tudo o que é necessário para o nosso crescimento, a nossa sobrevivência, a nossa felicidade. Obrigada, Jesus, por nos ensinar essas leis na forma de histórias, na forma amorosa de falar e vivenciar estes ensinamentos. Obrigada. Rogamos ao Senhor Jesus que abençoe em nós a sua irmandade nesta humanidade terrena. Abençoe a todos nós, seus irmãos, os felizes, os infelizes, os ricos, os pobres, os conscientes, os não conscientes, os que acertam, os que erram, os doentes, os saudáveis, toda a humanidade seja abençoada por Ti, Jesus, hoje e sempre. Obrigada, Pai. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus. Que a nossa noite, o nosso descanso seja abençoado e que amanhã possamos estar aqui novamente, em nome de Jesus. Que assim seja. Meus amigos, amanhã, nosso estudo de oração, 20 horas. Conto com vocês. Inscrevam-se no nosso canal. Quem gostou do estudo de hoje, por favor, dê like e pode compartilhar esse vídeo a partir de amanhã com algum amigo, alguém que você possa achar que vai
ajudar a reflexão do dia de hoje, né? E agradeço a presença de todos e amanhã estaremos juntinhos, se Deus quiser. Ele há de querer. Aguardo vocês amanhã para o nosso estudo e oração. Fiquemos com Deus. Meu abraço fraterno. Muito obrigada. Até amanhã.